Estudo Bíblico, Êxodo 39, as vestes dos sacerdotes. Verso 1. Como o Senhor ordenara a Moisés. Este sonoro refrão ocorre, conforme já mencionado, 7 vezes nesse capítulo e 7 vezes no próximo. A intenção deliberada da repetição é clara, enfatizando a obediência exata e detalhada demonstrada por Moisés às mais insignificantes instruções divinas. É também para enfatizar que nenhum sacerdote pode vocacionar-se a si mesmo, mas tem que ser chamado por Deus. Hebreus 4, 5 e 6, onde se vê que o próprio Jesus não arrogou o privilégio a si mesmo. Versos 2 a 7, a estola sacerdotal. Consultar capítulo 28, versos 6 a 12. Verso 3, de ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios. Este processo, não mencionado em qualquer outra parte do Velho Testamento, é um detalhe técnico interessante, explicando como Israel produziu os fios de ouro necessários à confecção dos tecidos das vestes sacerdotais, de modo a deixá-las ainda mais ricas. Verso 7, nas ombreiras. O ombro representava força. O poder do nosso sumo sacerdote está à nossa disposição. Verso 8 a 21. Fez também o peitoral. Consultar capítulo 28, versos 15 a 27. Em meio a tanta repetição, Urim e Tumim não são mencionados aqui, embora o peitoral que os continha seja descrito em detalhe. Talvez as 2 pedras oraculares não sejam mencionadas por não terem sido fabricadas, sendo antes objetos naturais. Comparar este fato à ordem de que as pedras do altar do Senhor devem ser naturais, capítulo 20, verso 25, e não esculpidas por mão humana. Verso 10. Sárdio, uma pedra semi-preciosa de quartzo vermelho. Carbúnculo, um quartzo opaco vermelho. Verso 11, safira. O nome hebraico quer dizer pedra para gravar e era dado ao lápis-lazuli. Só mais tarde foi descoberto o uso da safira, que hoje conhecemos, pois naquela época não havia jeito de cortar uma pedra tão dura, muito menos o diamante, que seria o nome antigo de outra pedra. Verso 12, jacinto, equivale à nossa água marinha brasileira. Verso 13, jaspe, quartzo verde ou jade verde, segundo o uso da época. Verso 14. Segundo os seus nomes, Êxodo 28, 9 e 10, fala sobre a gravação em 2 pedras de ônix dos 12 nomes das tribos de Israel, 6 em cada uma, e fixadas sobre as ombreiras da estola sacerdotal. A descrição em 39, versos 6 e 7, refere-se a estas pedras, enquanto os versos 8 a 14 falam de 12 pedras preciosas em 4 séries, com os mesmos nomes das tribos gravados nelas e fixadas no peitoral do sumo sacerdote. A beleza e preciosidade dessas pedras, com os nomes do povo de Deus nelas gravados, representavam a glória para a qual Israel deveria ser transformado como possessão exclusiva de Deus. Capítulo 19, verso 5. De uma forma semelhante, os nomes dos 12 apóstolos, representando a Igreja de Cristo, estão gravados nas 12 pedras preciosas
que são os fundamentos da Nova Jerusalém. Apocalipse 21, versos 14 a 20. Versos 22 a 26. A sobrepeliz da estola sacerdotal. Consultar capítulo 28, versos 31 a 35. Verso 24, romães. Rimon era uma fruta muito apreciada desde os tempos mais remotos. Várias cidades da Palestina antiga tinham esse nome. Por exemplo, Rimon, Josué 15, 32. Gat-Rimon, Josué 19, 45. En-Rimon, Neemias 11, 29. Do suco da romã se fazia um refresco saboroso, das sementes um xarope e das flores um remédio adstringente. Romãs ornamentais decoraram também os capitéis das colunas do Templo de Salomão, 1 Reis 7:20, e o ciclo de prata que circulava em Jerusalém no 2º século a.C. Verso 25, campainhas de ouro. Estas serviam para revelar a atividade de sumo sacerdote quando seus movimentos no serviço de Deus e do povo não podiam ser acompanhados pela vista. Capítulo 28, verso 35. Cristo nos ensina a grande verdade de que no céu há manifestações de alegria se um pecador se arrepende. Lucas 15, 7 a 10. Devemos sempre lembrar que a adoração é um privilégio que nos deve alegrar profundamente. Salmo 100, 1, Lucas 24, 52, Atos 2, 46 e 5, 41. Versos 27 a 29. Túnica e outras vestimentas. Consultar capítulo 28, versos 38, 40 e 42. Verso 28, mitra. Baseado em Isaías 22, 8, onde no hebraico temos a forma verbal, pode-se deduzir que era um turbante enrolado em cima da cabeça. Sobre ela se colocará a lâmina de ouro, uma espécie de diadema, coroa sagrada, verso 30. Foi este último artigo que tinha o significado especial, segundo 28, verso 38, para que Arão leve a iniquidade. Isto é, o sumo sacerdote, simbolicamente, levava o pecado do povo como seu representante. Verso 30. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada. A flor ou lâmina de ouro com a inscrição Santidade ao Senhor, que era presa à mitra sacerdotal pelo diadema de fios violeta. É aqui descrita como uma coroa real. 28, versos 36 e 37. Isto torna tanto seu significado quanto sua aparência bem claros. Por outro lado, o hebraico pode estar descrevendo a combinação da lâmina e dos fios como uma coroa. Já que os fios trançados correspondiam ao diadema dos reis orientais, esta interpretação é possível. Quando a coroa real se acrescenta às vestes sacerdotais, há o reconhecimento da intenção divina de fazer de Israel uma nação teocrática, governada soberanamente por Deus através dos seus servos escolhidos. Outra interpretação para a coroa. Versos 32 a 43. A aprovação do trabalho. Todas as peças destinadas ao tabernáculo estão agora terminadas e são levadas a Moisés para a inspeção final.
antes da montagem e dedicação do tabernáculo, no capítulo 40. Assim como os animais foram levados perante Adão em Gênesis 2:19 para inspeção e nomenclatura. Verso 38, o altar de ouro. A julgar pelo material de que foi feito, deve-se tratar do pequeno altar de incenso, o altar de bronze. Do versículo seguinte é o grande altar do sacrifício, como se pode ver pelo material. Verso 42. Segundo o Senhor ordenara. A obra de fazer o tabernáculo era o resultado da revelação, 25, verso 40, e da inspiração divina, 31, verso 3. Esses dois aspectos atuam na obra de Cristo na formação do templo, que é a sua igreja, o qual é constituído das almas dos fiéis e habitado por Deus. 1 Pedro 2,5 e 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Não se pode compreender esta obra tão sublime sem a revelação de Deus registrada nas Sagradas Escrituras e aplicada ao nosso entendimento por obra do Espírito Santo. Depois de recebermos a revelação que nos esclarece a vontade de Deus, carecemos encher-nos do Espírito para pô-la em prática e vivermos a mensagem de Deus, o que nos torna a sua imagem revelada em Jesus Cristo. Colossenses 3:10. Verso 43. A linguagem que aqui se emprega é semelhante à descrição da criação do mundo. Gênesis 1:31 e 2, verso 3. Moisés examina o trabalho feito. Uma vez que as instruções de Deus foram rigorosamente obedecidas, ele reconhece o trabalho como bem feito e o abençoa. Num certo sentido, trata-se de uma nova criação, 2 Coríntios 5:17, pois Israel nasceu naquele dia como uma nação de adoradores. Sugere também que a obra sacerdotal de Cristo, simbolizada pelos vários objetos do tabernáculo, tem a finalidade de fazer dos homens novas criaturas.